A cada 36 crianças, uma tem autismo, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Só para você ter ideia, há 20 anos atrás, lá pelo ano de 2004, nós tínhamos um caso de autismo a cada 166 crianças. Nós tivemos um aumento de mais de 4 vezes. Como justificar esse aumento? O que está acontecendo? Será que está havendo mais casos de diagnósticos de autismo? Será que as tecnologias, as ferramentas desenvolveram tanto assim? Ou realmente nós tivemos um caso de crescimento de autismo? Para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui a musicoterapeuta, a Leandra Bitchen Pires. Leandra, é uma honra te receber aqui. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar aqui e falar de um assunto que eu trabalho todos os dias e tirar as dúvidas também do pessoal de casa. É muito bom. Essa entrevista, sem dúvida, vai ser muito boa, principalmente para falar com você, pai, você, mãe, que está em casa e que nós sabemos que enfrenta uma barra que não é pouca, que não é pequena. Realmente é muito complexo trabalhar o autismo, há muitas dúvidas sobre o assunto e o nosso objetivo aqui é falar destas dúvidas e levar a informação até você. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma honra ter você conosco nesta entrevista. Vamos falar então de autismo, o assunto que tem dominado o momento. Leandra, como nós temos ouvido falar sobre autismo? Sim, cada vez mais, né? E é muito bom que agora as pessoas têm mais informação também sobre o assunto. Antigamente não se falava muito disso, né? E antigamente não é nem antigamente, há pouco tempo atrás, né? Tempo. Não se falava sobre isso. Então, com certeza isso tem ajudado também a ter mais diagnósticos e isso aumenta os casos. Falamos de autismo nos nossos dias. Agora, Leandra, como é que o autismo era tratado antes de falarmos tanto em autismo? Como é que era esse tratamento? É uma coisa meio chocante, assim, né? Porque não se tinha diagnósticos, né? Então as pessoas eram tratadas como loucas, né? Ou como deficientes mentais, e mesmo não sendo, né? Então eram colocadas em hospícios, nos antigos hospícios, né? E isso não é tanto tempo atrás, né? Graças a Deus agora a gente tem mais informação, as pessoas estão mais atentas, né? E quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de evoluir e até de mudar de nível, né? Hoje nós temos então, para você que está em casa nos acompanhando, nós temos hoje, naturalmente, porque o autismo não é algo novo. A gente fala sobre autismo e tem muita gente que às vezes, claro, por falta de informação, diz: ah, é autista, é autismo, é muita doença que falam por aí, mas o assunto é extremamente sério. Tão sério, para você ter ideia, que a gente já tem essa situação de autismo, mas não é de agora, é de muito tempo. Falava com a Leandra nos bastidores aqui e falamos agora, vamos falar bastante desse assunto. Temos adultos hoje, né, Leandra? Temos Que adultos. têm autismo e não sabem. Temos. Inclusive, recentemente, as pessoas estão procurando diagnóstico, né? Estão procurando ajuda para entender. Então, aquela pessoa que não se encaixa, que acha que não se encaixa na sociedade, não se encaixa com o social, tem dificuldade nos relacionamentos sociais, né? Tem comportamentos restritos, comportamentos repetitivos, inflexibilidade cognitiva, que é a dificuldade em aceitar mudanças, né? Tem muitos adultos assim e não sabem, né? E eu já atendi uma paciente adulta, duas na verdade, que ajudei na avaliação, né? Encaminhamos para o médico e confirmou o diagnóstico de autismo. E para elas foi um alívio, né? Saber que, opa, agora eu sei por que eu sou assim.
Olha, ou seja, um momento de se entender. Isso, de se De autoconhecer se autoconhecer. e entender por que tinha certos comportamentos, né? Continua tendo, né? Mas desde a infância. Então, uma pessoa que tinha muita dificuldade de se encaixar na escola, né? Com os amigos, às vezes, e criou estratégias para conseguir sobreviver a isso, né? Para conseguir suportar, muitas vezes suportar as dificuldades, né? Se adaptar ao meio, Isso. ao social, ao dia a dia, Isso. mesmo tendo um problema. Isso. Uhum. O autismo também é chamado, né, mais especificamente ou tecnicamente, de TEA, né? Transtorno do espectro autista. E nós temos graus, né? Como é que funciona, Leandra? Nós temos 3 níveis, Três nível 1, níveis. nível 2 e nível 3. Né? Então, a gente não gosta muito de usar essa nomenclatura leve, moderado e severo, porque o leve, que é o nível 1, não é leve, né? Porque a pessoa que tem ou quem convive não é leve. Não é leve. Mas então a gente vai falar nível 1, 2 e 3, né? O 1 é mais brando, ele precisa de menos ajuda, né? Ele não precisa de ajuda, ele vai ter uma autonomia. O adulto, então, que cresceu com ele tu não percebe muito que ele tem autismo. Ele tem algumas características Isso. que revelam. Que revelam. Que seria o quê? A dificuldade no social, né? A inflexibilidade. A pessoa que não se mistura muito. Que até às vezes se mistura, mas está sofrendo. Está sofrendo. Porque existe terapia para isso, né? Então, a terapia, ela é para isso, para ajudar a pessoa a poder conviver, porque o ser humano precisa da convivência, né? A gente não consegue viver isolado, né? Então, isso facilita muito, mas um autista adulto que não tem terapia, que não tem ajuda, né? É muito difícil para ele, o sofrimento é muito grande, né? E outra característica muito forte, assim, das crianças também, mas nos adultos que não são diagnosticados, é a inflexibilidade cognitiva. Que é o quê? Que tem que fazer as coisas como se fossem rituais, né? Às vezes as pessoas confundem com toque, mas é diferente, né? Aquela pessoa muito perfeccionista, toda... Que precisa ter um ritual, então acorda, tem que fazer sempre a mesma coisa, ou vai no restaurante, tem que sentar sempre na mesma mesa. Isso é uma característica também? Tem que pedir sempre o mesmo cardápio. Né? E se não fizer isso? Se não fizer isso, ela se desregula. Se desregula. Que desregulação é essa? E aí depende da pessoa, né? Então ela pode ficar nervosa, ela pode não conseguir lidar com aquilo. Olha. E ficar brava, ou chorar, ou ter que sair dali, não aguentar. Será que tem alguém em casa agora que está nos acompanhando e está descobrindo que tem autismo? O que você acha? Pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que quanto mais informação a gente levar para as pessoas, melhor, né? Por isso que eu digo, o trabalho nosso aqui da TV Câmara de São José orgulha muito a gente por causa disso, né? O levar a informação, a utilidade pública, né? E te agradeço mais uma vez, Leandra, porque sem você aqui nesse momento com a gente, não teria como a gente levar essa informação para o público que nos acompanha agora. Então, esse é o grau, o nível 1. E o nível 2? O nível 2 é que ele vai precisar de ajuda, né? Mas menos ajuda do que o nível 3. Então, é aquela criança ou aquela pessoa, né, adulto. Eu sempre vou falar criança porque é o meu público que eu trabalho, né? Então, estou bem acostumada com isso. Mas ele vai precisar de ajuda, né? Não tem uma autonomia total, né? Tem um pouco de autonomia, mas é uma pessoa que não vai conseguir morar sozinha, por exemplo, na idade adulta, né? Então, vai precisar de ajuda sempre, uma dependência. Né? Uma dependência, isso. E o nível 3 é aquela pessoa que já é mais severo, geralmente tem uma deficiência intelectual associada, né? Uma comorbidade, e que a gente chama, né? Quando tem uma deficiência intelectual, é uma comorbidade, né? Que tem outra coisa junto com o autismo, né? Então, geralmente o autismo não está sozinho, ele está com alguma outra coisa. Então, é aquela pessoa que vai precisar de ajuda sempre, né? Ela não vai ter autonomia, às vezes nem para ir no banheiro, né? Olha. E para o pai e para a mãe, como é que é? A gente vê que os pais sofrem um bocado. Eu falava sobre isso aqui na abertura da nossa entrevista, porque nós aqui da Câmara Municipal de São José já realizamos diversas reuniões aqui com profissionais, psiquiatras, psicólogos, né, terapeutas, muita gente já passou por aqui, falamos do assunto, e em algumas oportunidades, as mães, principalmente as mães, que acabam muitas das vezes
vendo o marido ir embora e ficam sobrecarregadas, tendo que cuidar dos filhos, uma tarefa realmente delicadíssima e bastante complexa. Ou seja, é um desafio grande. A gente viu aqui, numa das reuniões, as mães comentando o que enfrentam com os filhos e lágrima rolando, uma dor realmente muito grande. Como é que é para os pais isso, Leandra? Eu acho que a gente tem que falar de duas coisas. A primeira coisa é a descoberta do diagnóstico, que é como se fosse um luto. É um luto do filho idealizado. E agora eles têm que lidar com o filho real, né? Então, essa parte é muito difícil para os pais, né? E às vezes acontece a negação, que é nessa fase, né? Que é aquela, não, mas não é. Daqui a pouco ele vai se desenvolver, daqui a pouco ele vai Aquela falar. esperança. Isso, né? E aí, isso é muito ruim porque não procura ajuda, né? Porque quanto mais cedo tiver o diagnóstico, muito melhor, muito mais chances de desenvolvimento, né? A criança, eu já tive pacientes de 1 ano, né, que estavam em risco, não é um diagnóstico fechado, né, ainda, mas os diagnósticos estão sendo feitos bem cedo hoje, justamente por isso, porque a gente tem mais estudos sobre isso, né? Então, os pais, eles vivem esse primeiro luto e as mães, principalmente, elas enfrentam, né? Então, vamos lá, o que tem que fazer, vamos à luta. Muitas vezes os companheiros não acompanham, né? E na maioria dos casos as mães param de trabalhar para ficar Dedicação dedicada, exclusiva. Exclusiva. Então, diminui a renda familiar, né? As terapias nem sempre se consegue nos órgãos públicos, né? Então, as terapias são caras, né? Que desafio, né, Leandra? E é um desafio muito grande, né? Então, muitas mães têm depressão, né? E elas não procuram ajuda porque elas querem dar o melhor para o filho, mas eu peço para as mães que estão me vendo, por favor, procurem ajuda, porque se vocês não estiverem bem, os seus filhos também vão ter mais dificuldade de ficar bem. É sobre isso que eu ia te perguntar. Nós temos ali um caso de autismo. Cuidar desse pai, cuidar dessa mãe, ter um acompanhamento terapêutico com esse pai e com essa mãe é tão importante quanto cuidar da própria criança, né? Porque a falta da informação nos leva à ignorância. E quando a gente é ignorante, ou seja, a gente não tem a informação para lidar com determinado assunto, determinada situação, o que acaba acontecendo? A gente acaba trocando os pés pelas mãos, como costuma se dizer. A gente acha que a gente tem autonomia para trabalhar e não tem. Por quê? Trabalhar sem a informação é trabalhar às cegas. É verdade. É uma situação que já é complicada, um problema que já é complexo, é tornar ele pior do que já se apresenta, né, Leandra? É verdade. Então, quanto mais informação, melhor, né? Eu tenho o costume sempre de orientar as mães, né? Que geralmente é com elas que eu lido, que elas que levam para a terapia, né? Tenho mais contato com elas, mas os pais também. Que cuidem de si, né? Façam coisas para elas próprias, né? Porque isso é muito importante, o cuidado pessoal, né? A gente sabe isso, psicologicamente tem muitos estudos sobre isso. Você se dedica exclusivamente para trabalhar com o autismo, com crianças autistas? Eu te pergunto, de 10 crianças com autismo que vão lá no teu consultório, quantas vão acompanhadas do pai? De 10. Que a maioria é com as mães. Uma. Mas a mãe vai junto. A mãe vai junto. Caso em que o pai vai sozinho com a criança, é raro. É raro. Já tive. Já tive. Mas é Já raro. teve algo raro. Então fica aqui, principalmente, né, a orientação aqui, a recomendação para você que é pai. Você que é pai, está me acompanhando agora, a necessidade de você ter um acompanhamento terapêutico. Porque se você não tiver um acompanhamento terapêutico, chega uma hora que vai o quê? Vai saturando, é como a Leandra falou, a esperança de que meu filho vai mudar e a situação vai saturando. Chega uma hora, meu amigo, que você não aguenta mais, o que você faz? Abandona o filho, abandona a esposa, abandona a casa, ou seja, não espera chegar no limite para poder buscar ajuda, Leandra. Isso. É por aí? Isso mesmo. Não esperem chegar no limite. Quando
tem o diagnóstico, já procurem ajuda, procurem orientação, né? A gente faz bastante orientação parental também, que é isso, de orientar os pais, né? Não só, principalmente como lidar com as questões da criança, né? Mas eu procuro sempre acolher as mães, né, que eu tenho mais contato, acolher, assim, na dor delas, né? E como eu trabalho com crianças bem pequenas, então, geralmente, elas estão em fase, quando chegam para mim, estão ainda em fase de diagnóstico. A partir de que idade, Leandra? A partir de 1 ano, Um ano. que já começa a ter os sinais, já começa a estimulação precoce. 1 ano, que sinais que apresenta? A criança não olha na hora de, tem dificuldade para mamar, não tem contato visual com a mãe, Não tem né? contato Às visual. vezes tem, mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. De 80 a 90% precisa ter contato visual, precisa ser de 80 a 90% das vezes. Olha. Não pode ser só 50% das vezes que você chama a criança, né? Como é que se mede isso, Leandra? É o número de vezes que você tá interagindo com o bebê, né? Vê que há uma conexão com ele. Criança que chora muito, criança que é muito quieta, que só tá lá no bercinho, fica tranquila lá, fica quietinha. Criança que não incomoda nada, né? Mas também não interage, prefere objetos do que rostos humanos, né? Então, o ser humano, o bebê, ele precisa se interessar pelo rosto do outro ser humano, que é o rosto da mãe ou do cuidador, né? Quando isso não ocorre... Isso não ocorre, é sinal de alerta, Sinal né? de alerta. Então, se possível, já busca uma estimulação, né? Porque, às vezes, a criança estimulada, ela nem que seria um nível 2, ela nem apresenta características mais, ela já vai para o nível 1, né? Autismo não tem cura, porque autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno. Um transtorno. Então, o transtorno é uma coisa que você vai viver com ele, né? Não tem cura, mas tem tratamento, tem melhora de qualidade de vida, né? E no autismo, com tratamento, a criança pode mudar de nível, né? Começa no nível 3, se ela está no nível 3, não é cada uma, pode nascer já só nível 1, né? Mas se a criança é o nível 3, com terapias ela pode ir para o nível 2, né? E o nível 2 ela pode ir para o nível 1, né? Isso é possível. Até do 3 para o 1 é possível. É mais raro, mas é possível. Mas sem terapia não, só regride, né? Eu falava no começo aqui sobre, levantava a dúvida, né? Sobre a doença realmente, o transtorno do espectro autista, né? O transtorno em si, ele ter aumentado, mais crianças com autismo, e citava também a questão das pesquisas, das ferramentas, da forma de trabalhar com essa criança, com essa família. Os dois cresceram no mesmo passo, ou seja, temos mais crianças com autismo e temos também novas ferramentas. Eu não saberia dizer se é igual, né? Mas nós temos várias coisas que podem contribuir para o aumento de casos, né? Primeiro, então, que tem mais pesquisas, os profissionais estão mais capacitados para diagnosticar, né? Então, não é só o neuropediatra que diagnostica ou o psiquiatra, né? Então, o pediatra também pode dar o diagnóstico, é amparado por lei isso, né? Tem pediatras que são especialistas em autismo, né? Que conhecem. O diagnóstico é em cima do comportamento. É um diagnóstico clínico. Clínico. Não existe exames, Nada, disso. né? O que existe depois é um mapeamento genético, que pode, mas é depois do diagnóstico, né? Mas é mais em nível de pesquisa mesmo, né? Para saber quais os genes, já tem muitos genes mapeados, mas são muitos mesmo. São então, muitos. Então, retomando, mais pesquisas, mais profissionais capacitados, a paternidade está sendo mais tardia também, né? Não a maternidade, a paternidade. É o pai mais velho. Tem contribuído também, tem pesquisas sobre isso. Por que acontece? Existe algo que se chama epigenética, né? A genética é aquilo que a gente nasce e a epigenética são os nossos genes que vão se transformando no decorrer dos nossos anos. Então, a gente vai vivendo, quanto mais idade a gente tem, quanto mais velha a gente vai ficando, mais os genes estão sendo transformados, né?
Então, quanto mais transformados nossos genes, e isso é influenciado pela nossa alimentação, nosso estilo de vida, o estresse, né? Se a pessoa faz exercício físico. Então, quanto mais a gente vai vivendo, mais transformações nossos genes vão tendo, né? E o pai mais velho, porque a mãe tem uma idade até para ser mãe, né? Exato. Depois é mais difícil, né? Os óvulos vão ficando velhos. Mas o pai não, ele pode ser pai até quando ele quiser, né? E ele teve mais tempo para a transformação, para essa epigenética. E o pai, né? a partir de que idade está se referindo? Não se tem um dado sobre isso. Não se tem uma idade? Não se tem um dado sobre isso. Agora, Leandra, os pais estão nos acompanhando, as mães nos acompanhando, os avós, que também muitas das vezes acabam ocupando essas funções também, né? De pai, de mãe, claro, que é uma função muito específica, exclusiva. São cuidadores, né? São cuidadores, né? Mas na realidade prática a gente sabe que eles agem no dia a dia como se pais fossem, como se mães fossem. Muitas das vezes por uma questão mesmo de uma omissão materna, uma omissão paterna, enfim, problemas sociais de toda ordem, problemas familiares que nós temos por aí. Agora a questão é meios para se tratar, formas de trabalhar para poder ajudar o pai, ajudar a mãe, ajudar a criança. O que nós temos hoje de terapia? Então, a gente tem a terapia, principalmente se tem muitas pesquisas sobre a terapia comportamental, né? Sobre o ABA, né? Análise do comportamento aplicada, a ABA quer dizer isso, né? Então, isso é o que mais tem pesquisas, né? Então, por isso que os médicos geralmente indicam isso. Não é todas as crianças que precisam disso, né? Que é uma terapia bem estruturada, digamos assim, né? Então, tudo tem anotação, né? Por isso que as pesquisas se tornam mais fáceis, né? Então, isso é aplicado por psicólogos ou por... isso é analisado por psicólogos ou especialistas em ABA, né? Que pode ser também fono ou TO, se não me engano. Eu poderia também ser até qualquer terapeuta, né, que fizer especialização em ABA. Mas essa terapia mais psicológica, né? Aí temos a musicoterapia, que é o que você trabalha. É o que eu trabalho, né? Tem a fono, tem a terapia ocupacional, né? Tem a psicomotricidade, aí vai depender das habilidades, do déficit de cada criança, né? A musicoterapia é indicada para quê? A musicoterapia, ela é indicada para todo mundo. Para todo mundo. Mas no caso do autismo, né? O que é a musicoterapia? Então, vamos primeiro esclarecer isso, porque acho que é uma profissão nova, foi regulamentada agora, faz 1 mês e pouco, né? Olha! Então, a gente está muito feliz com isso. É uma luta de muitos anos no Brasil. A musicoterapia, a gente está falando aí ela surgiu na década de 40, na guerra, mas ela depois surgiu nos Estados Unidos primeiro, né? Mas no Brasil, o primeiro curso de musicoterapia foi em 1971, então é ontem, né? Recente, né? Então as pessoas não têm muita informação ainda sobre isso, né? Mas a musicoterapia, ela é o uso da música e dos seus elementos, né? Ritmo, harmonia, melodia, com objetivos terapêuticos. Então, não é aula de música, né? O meu objetivo com as crianças não é ensinar, muito embora eles aprendam, mas não é esse o meu objetivo. Eu tenho objetivos terapêuticos, né? Então, por exemplo, eu faço uma atividade com as notas musicais. Eu criei figuras que representam, uma que representa o dó, outra que representa o ré, sempre as mesmas. E eu faço fichas e coloco no chão, por exemplo. E aí a criança, claro, ela já tem que ter um desenvolvimento um pouquinho mais adiantado para isso, né? Mas o que eu vou trabalhar ali? Eu quero ensinar as notas? Não, eu não quero ensinar as notas. Ela vai aprender? Vai. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar freio inibitório. Ela vai ter que esperar a vez de pular no ré, né? Eu vou tocar no teclado, ela vai pular ali na nota. Ela vai ter que olhar para mim, né? Então, ela vai ter que esperar a vez. Tudo isso para estimular ela. Para estimular ela, porque muitas crianças
não tem essa coisa do freio inibitório, que é o que é freio inibitório? É aquilo de eu saber a minha vez e eu não atropelar todo mundo quando eu quiser falar, né? Ou eu não Que é saber entendido muitas esperar a das minha vezes vez. como falta de educação e de respeito, né? Isso, não saber esperar na fila, por exemplo, né? Então, o autista não sabe esperar na fila, né? Ele tem que aprender. Ele não sabe brincar, a gente tem que ensinar ele a brincar, né? Qual a brincadeira dele? Ah, mas ele não brinca? Não, ele brinca, mas sem funcionalidade, né? Então, ele pode pegar os carrinhos e enfileirar os carrinhos. Essa é a brincadeira dele. Olha. Mas ele não faz uma pista. Ah, o carrinho vai agora no supermercado, né? Isso é uma coisa que a gente ensina. Esse momento com as crianças dura quanto tempo na sua terapia? Na minha, 40 minutos. 40 minutos. Isso o quê? Uma vez por semana? Uma vez, infelizmente, é só uma vez por semana. Uma vez por semana. Mas infelizmente, eles têm outras, por quê? né? Porque dá para fazer... o ideal era fazer mais vezes? O ideal era fazer mais vezes, né? E eu fico com saudades deles também. Fica com saudade. Porque cria realmente um laço, a gente cria um uma vínculo, afinidade, né? um vínculo, né? Mas é claro, eu estou brincando aqui, porque eles fazem muitas terapias, então Isso a agenda é muito apertada. Pois né? é, e leva quanto tempo? Uma vez na semana, durante quantos meses, quantos anos? Como é que vai ser esse acompanhamento? Depende muito da criança, Do né? desenvolvimento de cada uma. Da criança. E você vê que no dia a dia da clínica, você vê que realmente as crianças que passam por esse processo da musicoterapia, elas apresentam um quadro de desenvolvimento. Sim, muito. E a musicoterapia, ela é como qualquer outra terapia, ela tem a avaliação inicial, tem a intervenção e tem a alta, né? Olha. Tem a avaliação final e a alta, né? Então, como qualquer outra terapia, né? Mas eu acredito que a musicoterapia sempre tem algo para ajudar a criança, né? Então, é muito difícil dar alta, geralmente a gente vai vendo, assim, quando a gente vê que a criança já está mais, não está mais tão interessada e tal, isso, na minha experiência, demora anos, né? Mas ela já está interessada em outras coisas, então a gente dá alta para ela buscar outras atividades, outras terapias, né? Mas, desculpa, agora esqueci. Esse aí, no caso, foi um exemplo que você deu, né? De uma atividade que é ali sim, dada no dia da clínica. Tem muitas outras, vai depender tudo de cada criança, do nível de cada criança. Isso. As crianças que chegam bem pequenas, sem a fala ainda, então a gente tem outras formas de estimular a fala, né? Primeira coisa, ela tem que gostar de estar ali. Gostar. Né? Então, eu tenho muitos recursos, né? Tem vários instrumentos na minha sala, elas têm acesso a todos eles que elas Quantas quiserem. crianças passam pela tua clínica por dia? Depende do dia. Às vezes tem dias que são 6, tem dias que são 4. Olha. Mas porque eu tenho outras atividades também, né? Então, mas tem musicoterapeutas que atendem 8 por dia. Viu só? Você que é pai, você que é mãe aí em casa, você conseguiu perceber, né? Usando música, né? Usando esse processo da música, em casa, sem conhecimento nenhum, como fazer isso? Praticamente impossível. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Então, necessidade, e aqui nós fazemos esse apelo, de você buscar ajuda. Você pai, você mãe, você vó, tem uma criança com autismo, busque ajuda. Tá? Não acredite que você em casa e sozinho vai conseguir vencer todos os problemas, trazer dignidade para essa criança, dignidade para o pai, para a mãe, para a família. É necessário buscar ajuda e por isso que nós estamos fazendo essa entrevista no dia de hoje. Leandro, eu quero te agradecer muito aqui. Para nós encerrarmos, como eu gosto sempre de falar aqui, olhando para essa câmera aqui, exclusivamente para ela, falar com o pai e com a mãe que está em casa e transmitir uma mensagem para eles de tranquilidade, de paciência, de autoconhecimento, né? Para poder superar esse momento, superar bem, viver feliz, seguir em frente, né? A família unida, junta. Então, uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Queria deixar, então, uma mensagem para vocês, né? Pai, mãe, avô e vó, né? Que são cuidadores, né? De crianças autistas ou de jovens ou de adultos. Porque quando a criança é pequena, ainda parece que
é um pouco mais fácil, depois vai ficando um pouco mais difícil. Mas procurem ajuda, procurem terapia para a criança, procurem ajuda para vocês, né? Tem grupos, tem clínicas que oferecem atendimento para adultos, né? Para os pais, com valor social, né? Então, procurem, né? A UFSC tem também, e lá no site da UFSC eles têm até um documento com vários endereços, né? Que vocês podem procurar ajuda. Mas procurem ajuda, sintam-se acolhidos. Eu sei que é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil passar por isso e é impossível passar sozinhos, né? Então não estejam sozinhos, sintam-se abraçados e lembrem que assim os pais que estão assistindo também e que tem uma criança em idade precoce que está desconfiando de alguma coisa, não deixe para amanhã. Procure ajuda quanto mais cedo melhor. Transtorno de linguagem, atraso de linguagem, atrasos no desenvolvimento da criança global, isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Pode não ser autismo, pode ser outra coisa, mas se tem atraso, tem que estimular. Muito bem. Essa, a musicoterapeuta, psicopedagoga, a Leandra Binchen Pires. E eu não falei aqui, deixei para o final, né? Para você que ficou aí na dúvida, sim, ela é parente da Gisele Bündchen, né? Lá da parte do bisavô, né? Isso. Os bisavôs eram irmãos, né? O irmão da Leandra, como é que é o nome dele? Heber. Heber, um abraço pro Heber. E também pro marido da Leandra, como é que é o nome dele? Ezequiel. O Ezequiel. Os dois gostam de uma árvore genealógica, também gosto muito. Mando um abraço para eles aí. Parabéns. Né? Buscar a família, buscar o contato, quem foram os nossos ancestrais, é algo realmente maravilhoso, sobretudo, né? Para a gente se conhecer melhor. E é claro também a gente ter gratidão por aqueles que passaram tantos perrengues e que vieram muito antes da gente e, claro, nos proporcionaram esse momento aqui, de estarmos aqui neste instante. Leandra, muito grato pela tua vinda aqui, cumprimos o nosso papel, é claro, nós enquanto TV Câmara e você enquanto profissional, né, musicoterapeuta, psicopedagoga, e só foi possível esse momento aqui porque você esteve com a gente. Muito obrigado mesmo, voltaremos a conversar sobre esse assunto, trazer mais informação aqui para o nosso telespectador. Obrigada por essa oportunidade, foi um prazer estar aqui e estou à disposição. As pessoas que estão nos acompanhando, que quiserem saber mais informações, também te acompanhar, o teu Instagram. Meu Instagram é Leandra Pires e também tem o Instagram do nosso espaço, que é Espaço Envolver, Florianópolis, no centro. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. A entrevista na íntegra está lá no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Acompanhe esta e muitas outras entrevistas falando de assuntos importantíssimos que com certeza vão contribuir e muito com a sua vida. Muito obrigado por sua audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.